Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a nossa Constituição de 1988 e alguns dos elementos que têm incidência direta no trabalho do professor e que tem impacto em toda a sociedade de modo geral, que são os chamados princípios constitucionais. Em relação à educação, nosso conteúdo do terceiro trimestre, irei comentar os artigos 205 a 214, que se referem especificamente ao que a Constituição diz sobre o que me é permitido na prática pedagógica. Mas, antes de entrar nessa lei, eu vou abordar com vocês a Constituição de 46, vou abordar com vocês a emenda de 67 e a de 1988. Mas antes de ir direto nos artigos que mencionam sobre a educação, que aí eu vou precisar trabalhar a LDB 93 e 94 de 96, eu vou comentar um pouquinho sobre os princípios. O que são princípios constitucionais e como eles têm incidência em nosso trabalho enquanto professor? E vocês, né, enquanto futuros professores, professoras. Bom, a questão ela é bem ampla. Lembra que eu falei com vocês no vídeo anterior que a Constituição é a lei máxima do nosso país e que existe ali uma hierarquia de leis? Então funciona assim, existe uma pirâmide imaginária na qual as leis vão sendo, uma vai sendo subordinada à outra. Então lá na ponta da pirâmide está a nossa Constituição, naquele desenho que eu passei no quadro quando tínhamos aulas presencialmente para vocês, né? Só não vou voltar no primeiro dia de aula que você já tem aquele desenho. Abaixo da Constituição fica o que nós chamamos de lei complementar. Para a educação, a lei complementar ela tem o nome de Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Se eu fosse para enfim, em relação ao crime, por exemplo, tem uma lei chamada Código Penal. Em relação à nossa relação civil, relação com o meu vizinho, relação com o meu amigo do lado, tem o chamado Código Civil, relação comercial. Então, abaixo da Constituição existem N leis que tem que respeitar os princípios constitucionais. A lei de cima, a Constituição, a lei imediatamente abaixo, na educação, é chamada de LDB, ou Lei das Diretrizes e Bases da Educação. O que significa LDB estar abaixo da Constituição? Significa que qualquer artigo que seja aprovado na LDB só será aprovado, sancionado, né, pelo presidente da República se ele não violar aquilo que está disposto na Constituição. Esse é o princípio essencial que a nossa LDB tem que respeitar. Os princípios constitucionais estão acima de tudo quanto é outra lei no país. E daí da LDB vai descendo até uma orientação da nossa Secretaria de Estado, da SED, o que a SED fez. Por exemplo, a SED determinou que as aulas seriam à distância no estado do Paraná. Como que a SED faz essa determinação? Tem que ver se pode fazer, se não tem nenhum impedimento na Constituição. Depois a SED vai olhar lá para a LDB, que é uma lei complementar, ver se a LDB permite fazer esse tipo de aula. Enfim, há toda uma hierarquia legal que deve ser seguido antes de nossa ação enquanto professor, enquanto Estado, certo? Basicamente é como você e seu pai ali, né? Você não vai fazer alguma coisa porque ele é hierarquia na casa. Você vai questionar seu pai, sua mãe, se você pode fazer. Ele é a hierarquia, ele está sob responsabilidade. A nível de leis, existem leis que são hierarquicamente superiores às outras. Ficou claro essa questão? Dá para entender o que eu estou dizendo? Que nada pode violar a Constituição e abaixo da Constituição vem a LDB. Eu já tinha trabalhado com vocês presencialmente, estou só relembrando, né, alguns aspectos. E por que lei complementar? Justamente porque complementa o que a Constituição diz. Complementa, não contradiz. Fica clara essa diferença? Não posso colocar na LDB nada contrário à Constituição, mas eu posso especificar. A Constituição fala que todos têm direito à educação. A LDB vai falar como vai ser esse direito, de que forma será organizada, quais os níveis de ensino, como funciona a educação infantil, como funciona o ensino médio, as universidades, o que precisam ter, certo? Tranquilo? Eu vou conversar com vocês um pouquinho no início da nossa Constituição de 88. Princípios.
Lembra que eu falei que existem ali títulos específicos para cada tema? Se você abrir a Constituição, eu mandei em anexo uma apostila resumida para facilitar para vocês, né? Somente os artigos que nós vamos comentar. Se você abrir a nossa Constituição, você já vai ver que o título 1, antes de começar, está escrito dos princípios fundamentais. Significa que todo trabalho que é feito no Estado, nos municípios, tem que obedecer esses princípios. E eles estão explícitos, e você tem que entender. Eu vou ler alguns e vou comentar para você entender como os princípios constitucionais têm incidência, como eles afetam o seu trabalho enquanto futuro professor de educação infantil, enquanto, se forem fazer faculdade de pedagogia, outra faculdade, enquanto professores também a nível básico de educação básica. E essa foi a questão que eu mais vi que vocês tiveram dificuldade pelo Classroom, sobre os princípios constitucionais. Então vou fazer um vídeo bem detalhado sobre isso. No artigo 1º ali, você vai passar o caput, e o caput vai dizer que constitui-se um Estado democrático de direito que tem como fundamentos o inciso, lembra lá em algarismo romano, a soberania, que o Estado é soberano, nada pode violar, a cidadania, direito a participar das decisões. Tudo aqui são princípios constitucionais e que devem ser aplicados na educação. Se você pegar o princípio da cidadania e levar para a educação, o professor ele é autoridade, mas ele não é autoritário, né? Você não pode impedir o teu aluno de manifestar uma ideia contrária ou de fazer uma pergunta. Então, isso faz parte do princípio da cidadania. Dignidade da pessoa humana, independentemente, eu vou falar especificamente para a sala de aula, independentemente da condição do aluno, independentemente de onde ele venha, das convicções políticas que ele tenha, ele tem o direito de ser respeitado e tratado com igualdade, como um ser humano. Valores sociais do trabalho. O 5º, pluralismo político. Você tem que entender que o professor ele não é um doutrinador. O professor votou no candidato tal. Ele não tem o direito, em hipótese alguma, de induzir o aluno a escolher o lado político dele. Ele não pode fazer isso. Isso é uma violação de um princípio constitucional. Então são coisas que você, enquanto professor, tem que se atentar. O professor gosta do candidato X, gosta do candidato Y. É um foro particular dele. Em hipótese alguma, você deve tentar catequizar alunos em salas de aula. Tá? Eles não são ali... Eles não vão ser treinados para ser militantes, eles não vão ser treinados para ser de esquerda, de direita. Tem que ser educado com o princípio da liberdade, ou você vai responder por violar o princípio constitucional, né, do inciso 5º do artigo 1º. Lembra aquelas perguntas que eu fiz sobre como o princípio constitucional afeta no dia a dia do nosso trabalho enquanto docente? Então, esse é um exemplo típico. Chega o professor, tem uma preferência política e manifesta aquela preferência política, tenta fazer o aluno como se fosse uma extensão de seu pensamento. Não é essa a ideia. Nós trabalhamos com conteúdos técnicos, competências e habilidades específicas que são definidas em cada um dos documentos e que devem ser respeitadas, né? Dentro dos limites. Existe um limite para o trabalho do professor. Não sei se ficou claro um pouquinho a respeito desses princípios constitucionais. Eu poderia citar inúmeros outros ali, né? Apesar do artigo 5º falar sobre direitos da pessoa, existe incidência também, por exemplo, não ter preferência entre um aluno e outro, responder a todos com igualdade, com imparcialidade, não tratar melhor o aluno da frente porque ele é melhor aluno, porque ele consegue melhores notas. Tudo isso faz parte dos princípios constitucionais que afetam a educação. Eu vou fechar esse vídeo agora com 9 minutos e depois eu continuarei falando desse tema.